Olá pessoal, vamos dar continuidade à aula de HTML. Trabalharemos hoje com formulário. Então vamos lá, vamos criar um novo arquivo HTML. Ctrl N, Ctrl S. Vou colocar 11 elemento formulário.html. Vou só ocultar um pouco aqui. Elemento formulário. Legal. Criar nossa estrutura HTML. Vou tirar esse atributo para não ficar toda hora traduzindo para mim o navegador. Então, para que serve um formulário? Um formulário, então, trabalha com envio de dados para outra página, para ser tratada, para ser recuperada, guardada, ou seja, você preenche os dados, um campo, esse campo vai para uma página, ou vai ser enviado no servidor, ou vai ser enviado no banco de dados, ou vai ser disponibilizado para outro local. Então tá. Qual é a tag que a gente trabalha com o formulário? Quais são as tags, né? Primeiro tem uma tag em grupo, que é a tag principal, que é a tag form. Então, a tag principal, que a gente fala tag py, que é a tag form. Ela é responsável por envio de informações, ela agrupar e enviar. E essa tag, logo de cara, ela tem os seus atributos específicos. Como vai ser enviado esses dados e para quem vai ser enviado esses dados. E esses atributos, são, temos um método, esse método ele aceita dois valores, que é o get, que é a forma que os dados serão enviados, e uma dessas formas é o get, que os dados são enviados, são enviados via URL, ou seja, via URL, onde esses dados são mostrado, ou seja, via HTTP. Temos outro método, outro valor do método, que é o post. Também são enviados, só que porém os dados não são ocultos. Os dados são ocultos. Porém, também é via HTTP. Ele aceita mais quantidade de informações, mais envio de quantidade. Ou seja, se você quer algo que seja mostrado, você usa o get. Se você quer algo que seja oculto, uma senha ou algo parecido, cartão ou algo parecido, você usa o post. Além desse método, além desse atributo, a gente temos outros. Para quem ele vai direcionar? Quem é a página que vai receber isso? Ou seja, é o action. O action é a página que recebe os dados, o que vai tratar os dados. Então, esses aqui são os dois elementos principais de um formulário, dos atributos do formulário, que está dentro da tag form. Legal. Fora ele, você tem outros, que é especificar o nome do formulário para via programação, que é o name, o atributo name, que é para dar um nome ao formulário. Você tem o ID, só um minutinho, deu uma travada aqui. Você tem o ID. E o outro principal, que é o identificador. O name e o ID, ele é muito utilizado para você identificar na parte do servidor, como programação. O name, você pode saber qual é o formulário que está sendo preenchido. Se você tiver mais de um formulário, estou enviando os dados desse formulário, você usa o name. Pode ser usado também para o JavaScript, dinamicamente. O ID ou para o CS também. O ID tanto para o JavaScript, tanto para o CSS. E assim vai indo. Então vamos lá.
Tem outros mais importantes também. Esse é um dos principais fora do método e o ACT, que é o EncType. EncType, que é o EncType. O que o EncType faz? Ele fala assim, como esses dados serão tratados, como esses dados serão enviados. Opa, a página é quem, o ACT é quem recebe. O método é a forma que esses dados estão sendo enviados. Mas o EncType são como esses dados vão ser codificados. Então você tem o application como valores. O application barra, que é o padrão deles. www form only code, que é o padrão. Você não precisa especificar ele, mas se você quiser deixar bem oculto, já é específica para você. Bem, a amostra já é específica, que é o padrão. Que é o padrão dele. Você também tem outro valor, que quando você quer enviar uma quantidade maior de dados, informações, qual que é? É o multi part. Quando você quer enviar uma quantidade maior, por exemplo, arquivos, upload de imagens e assim vai indo. Form, -data. Vou colocar aqui, upload. Load. Se você quer uma coisa mais simples, sem formatação, sem nada, você pode usar um text. Text, que é pouco utilizado, plain. Mas é somente texto, né? Somente texto. Então esse aqui são as 3 formas que eu tenho de enviar os dados compactados, ou seja, tratados. E por padrão, você tem o application. Se você quiser mandar imagens, PDF, música ou algo parecido via HTTP, você usa o multipart. Legal? Eu tenho os outros atributos ainda, tenho outros. Então a tag form e a tag py é um elemento de grupo. Então vamos lá, vamos criar ela aqui, ó. Vamos dar um enter. Então vamos criar ela. Form, criei ela. Dentro dela eu vou especificar os meus atributos. Então o meu action é a página que vai receber. Então eu vou colocar aqui, ó, um nome fictício, página .php, que é uma página, que é uma linguagem de programação que trabalha do lado do servidor. Vou colocar o tipo de método que eu quero, método. Vou colocar o método aqui, ó. Por enquanto eu vou colocar o get, para eu explicar como funciona. Get. Vou dar um nome para esse formulário, que eu posso ter mais de um formulário nessa página. Vou dar um nome para ele, name. Vou colocar frm. Vou colocar um identificador único. Posso colocar o mesmo nome que está no name, não atrapalha. Então eu vou colocar aqui, ó, frm. Legal, fiz isso. Se eu salvar este elemento, se eu salvar este aqui, este elemento, essa página, esse arquivo que eu acabei de criar e visualizar no navegador, não vai me mostrar nada. Porque não tem elementos filhos para ser mostrado. E todo mundo sabe que um formulário ele tem campos de entrada. Eu tenho que ter um rótulo, um identificador para a pessoa, o que ela vai digitar, e o campo de entrada. Então eu tenho outras tags, ó. Então eu tenho tags, deixa eu só fechar aqui. Eu tenho tags filhas. Então, ó, tags filhas, que vai dar sentido para esse formulário, que vai usar em grupo com esse formulário. Quais são as tags? Eu tenho a tag input, que é um campo específico, um campo de entrada de dados. E dentro dela eu tenho atributos, ó. Dentro do input eu tenho atributos que vai falar quais são esses campos, quais são esses valores de entrada que eu tenho, que são, um deles é o type, e dentro do type eu tenho valores, que vai falar se é texto, se é e-mail, que vai ser entrado, se é number, se é número, se é telefone, se é rádio, se é checkbox, se é senha, e assim. Então o type específico, qual que é o tipo de entrada de dados. Outra tag que a gente tem é a tag de rótulo, que é o label, que serve para título, que serve para título.
dar um identificador para o usuário. É opcional, mas é muito utilizado para em questão de acessibilidade. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Primeira coisa, vou colocar o input aqui, ó. Input não, vou dar um rótulo para ela. Vou colocar um parágrafo. Eu posso formatar em várias estruturas, mas vou usar um parágrafo. Vou dar aqui, ó, um campo de entrada, um rótulo. Então, nome, para o usuário saber o que está acontecendo. Nome. Vou dentro desse nome, vou pular uma linha aqui, ó, para ficar embaixo, BR. Dentro desse nome, eu vou dar que a pessoa tem que digitar o nome dela. Então, eu vou fazer um campo de entrada. O campo de entrada é o input. Então, eu vou colocar aqui, ó, input. Só que, porém, o input é uma tag vazia. Ela abre e fecha sozinha. Ela abre e fecha sozinha. E é uma tag inline também. Olha que interessante. Eu tenho que especificar o atributo dela. Opa, type. O nome, ele entra que tipo? Número? É um campo? Não, ele é um tipo de texto. Texto. Legal. Só que, porém, se eu somente deixar dessa forma, a minha página que vai ser enviada para o servidor, não vai saber quem está qual é o campo que está sendo preenchido. Nesse caso só tem um. Mas no meu servidor eu tenho que identificar qual é o campo que está preenchido. Então eu vou colocar aqui, ó, name igual. Por padrão é sempre bom você colocar o identificador do nome daqui. Então eu vou colocar nome. Nome. Legal, coloquei nome. Vou colocar um atributo ID. Opa, legal, atributo ID. O atributo ID também eu posso deixar o nome único ou posso deixar o mesmo nome que está no name. Então eu vou vir aqui e colocar nome. Legal. Vou salvar. Somente esses atributos dentro dessa tag input é o suficiente. Eu tenho outros tipos de atributos, mas por enquanto vamos visualizar isso aqui, ó. Vou salvar, vou no meu navegador. Só um minutinho. Deixa eu dar uma lupa para vocês também. Lupa. Vamos lá. Vou chamar o meu arquivo aqui, ó. Ctrl O do HTML. Só um minutinho, ele está pensando aqui ainda. Vou chamar o meu arquivo. No meu caso, está na minha área de trabalho. HTML. Vou descer. Elemento formulário, vou selecionar, vou pedir para abrir. Só um minuto. Opa, ele abriu aqui para mim, ó. Deixa eu só diminuir o zoom, ó, que ficou muito grande. Ele abriu aqui para mim. Vou aumentar um pouco. Perceba que aqui, ó, o nome, texto convencional, pulou uma linha e colocou o meu campo de entrada. Ao eu digitar, olha que interessante, esses aqui são os atributos básicos que eu tenho. Lembrando que eu não tenho um botão aqui ainda para enviar os dados. Vamos primeiro arrumar esse aqui, ó. Vamos voltar no nosso código. Eu vou aumentar o tamanho, do meu elemento aqui, ó. Ficou pequeno. Então não adianta usar o widget. Eu posso usar o CSS, posso usar o CSS, mas vou usar os próprios nativos dele mesmo, ó. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar o size, que é o tamanho. Size. Vou colocar aqui, ó, 50, que é o tamanho dele. Vou salvar. Vou voltar no navegador, ó. Volto no navegador. Vou dar um F5, ó. Aumentou o tamanho. Volto para o código. Legal. Vou colocar agora, perceba que eu tenho uma quantidade de caracteres limitada. Quer dizer que a pessoa pode digitar quanto caracteres ela quiser. Vou apagar. Limitado. O que eu vou fazer agora? Vou voltar para o código. Vou dar um espaço. Vou colocar aqui, ó, max. Vamos testar, ó, max length. Quantidade de caracteres. Vou dar um enter, mas é tudo na mesma linha. Max length. Vou colocar aqui, ó, que eu quero somente 10 caracteres. 10 caracteres. 10 textos. Vou salvar. 10 letras.
Vou voltar no código, vou dar um F5 e vou digitar. 1, 2, opa, deixa eu... 1, 2, 3, tá vendo? Digitou 10, vou contar de novo com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele não deixa mais do que 10 caracteres. Esse é um dos atributos. Vamos voltar. Legal. Vou deixar como padrão aqui. Vou deixar sem nada. Vou também falar para ele que eu vou colocar um valor. Value. Opa, esse valor nunca, ele não é obrigado você colocar ele aqui. Ele é oculto, mas ele pertence à tag input. Então muitas vezes, antigamente, a gente usava o valor ele tem dois significados. Ele serve ou para você pegar um valor que está sendo digitado do usuário, como assim, ó. Você digitou, vou dar um F5. Você digitou aqui, ó. Se você usar com JavaScript, jQuery ou outro tipo de linguagem front-end, ele vai pegar esse valor através do valor. Então, quando a gente vai aprender isso aqui. Ou você deixar um valor pré-definido, já digitado. Por exemplo, antigamente a gente dava uma mensagem de auxílio para o usuário. Digite seu nome. Digite seu nome. Vou salvar. Quando você fazia isso e voltava no navegador, o usuário sabia que isso aqui era uma dica. Só que, porém, isso aqui tinha que ser tratado no JavaScript. Quando você clicava aqui, ó, ele apagava. Só que como a gente não fez nenhum tratamento no JavaScript, ó, ele junta com o texto. Ele não apaga. Então você tinha que ter o JavaScript para auxiliar isso aqui. Só que com o HTML5, vou voltar com o HTML5, tem um atributo que te ajuda nisso aqui. Então você apaga esse aqui, ó. Apaga. Então você vai colocar aqui, ó. Placehold é um atributo que auxilia uma mensagem de ajuda para o usuário. Placehold. Daí você coloca, ó, digite ponto seu nome. Você salva, vai no navegador, volta, dá um F5 aqui, ó. Ao você clicar, você vai perceber a seguinte forma. Perceba que ele já apareceu meio cinzento aqui, ó. Meio cinzento. Quando você digitar, dar o foco e digitar, ele apaga para você, ele é diferente do valor. O valor você usava somente com JavaScript, ou também você usa com JavaScript para pegar o valor ou para atribuir o valor. Nesse caso, você não quer. E quando eu colocar a mensagem aqui com o JavaScript, eu pego essa mensagem. Legal, fiz isso. Interessante. Então o placeholder serve como uma dica. Eu tenho mais atributos? Eu tenho mais atributos, que vai me ajudar nessa interação com o usuário. Eu tenho outro atributo, ó. Vou dar um enter aqui para ficar mais fácil. Eu tenho muitos atributos, que é o ajuda a tag input. Eu tenho também aqui, ó, o autofocus. O que o autofocus faz? Ó? Deixa eu só dar uma atualizada aqui, ó. Vou tirar o autofocus de novo aqui, rapidinho. Como eu atualizei, vocês vão ver a diferença. Vou tirar, vou voltar no código, vou dar F5, ó. Perceba que a borda do meu elemento aqui, ó, ele não está selecionado. Eu tenho que clicar para selecionar, tá vendo? Daí ele mostra uma cor diferente. Volto ao navegador. Quando eu clicar e colocar autofocus, lembrando que o autofocus ele é um valor de contexto, ou seja, o próprio valor dele é ele mesmo atribuído. Então por isso que é só o nome dele é autofocus. Volta, dá um F5, olha o que vai acontecer, ó. Ó, vou dar um F5. Ó. Ele já deixa selecionado e perceba que o cursor, ó, já está piscando. Fica mais fácil. Legal. Fora isso, eu quero saber como funciona. Fora isso, eu preparei um básico de uma entrada do usuário que vai digitar o nome. Só que eu tenho que colocar um botão para o usuário. Quando eu clicar, ele vai direcionar para a página. Qual que é a página que ele vai? Opa, vou dar uma olhada no Action. A página .php. Lá no servidor. Vou olhar meu método get. Então vamos ver como funciona esse método. Então vou dar entrar, vou vir aqui, vou criar um botão. Vou dar um enter. Vou puxar aqui. Vou criar um botão. Então parágrafo. Vou criar um botão com as mesmas características do input. Então eu vou colocar input. Opa, type. Só que interessante, o botão você não precisa colocar um rótulo como você colocou aqui, ó, um rótulo. Então você já especifica qual é o tipo dele. Ah, vou falar que o tipo dele, ó, eu posso colocar aqui, ó, button, mas não, o button não é padrão do formulário. O formulário, a tag formulário, ele tem um type padrão para botão, que é o submit. Ó. Submit.
Lembra do value aqui em cima? O value, nesse caso aqui, ele serve para colocar um valor pré-definido ou para pegar o que a pessoa está digitando. Aqui não, o value, ele serve para a seguinte característica. Ele serve para dar um rótulo, nome do botão. Então, eu vou colocar aqui, ó, envia. Envia. E vou fechar. Vou salvar e vou voltar no formulário. Eu vou voltar lá no formulário, volto para cá. Ó. Quando dá um F5, ó, aparece o botão. Olha que interessante, ó. Quando eu digitar o meu nome aqui, ó, digitar o meu nome e clicar em enviar, envia, vou voltar aqui, ó. Ele vai mandar os dados para esta página. Os dados que está sendo preenchido nesse campo. Onde o navegador, o servidor, a página que vai receber o name com esse valor aqui. E o valor que a pessoa digitar. Onde o método é via get, via URL. Vamos visualizar como vai ficar? Ó. Volta para o código, vou dar um F5, vou colocar aqui, ó, Emerson. Lembrando, Emerson, quando eu clicar em enviar, ele tem que enviar o Emerson por aqui, ó, para a página .php. Enviar. Clique em enviar. Espera um pouco, ele vai dar um arquivo não encontrado. Quando chegar, eu vou dar uma olhada lá na URL, ó. Lá na URL, ó, ele está falando que o action foi mandado para a página. Ponto de interrogação, ele separou que o campo nome, que está lá no name, realmente name, é igual o valor que você preencheu. Realmente, ó, se você voltar aqui, ó, vou voltar pelo histórico, ó, é o valor que você preencheu. Então, se eu mudar o valor aqui, ó, Ricardo, e colocar enviar, ele vai enviar os dados, ó, por aqui, ó. É claro, por que está dando erro? Porque você não tem esse arquivo ainda do PHP tratado. Você tem a página tudo certinho. Aí o name, de onde está vindo esse name aqui, esse nome? Opa, o nome é o que você preencheu aqui. Ó. Se eu mudar, como se fosse uma variável identificadora para eu pegar essa página no PHP. Se eu colocar aqui N, eu vou salvar. Se eu voltar lá para o servidor, lá para o navegador, eu vou voltar aqui, ó. Vou atualizar a página, atualizei. Vou só tirar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Vou clicar aqui, ó. Texto. E vou clicar em enviar. Olha o que vai acontecer. Espera um pouco. N igual texto. Ou seja, o name serve para identificar qual é o campo que está sendo preenchido. E o valor é o que está sendo pegado aqui, ó, automaticamente. Vou voltar. Esse dado dessa forma está sendo enviado via get. Mas qual que é outro método? Vou voltar aqui. Qual que é outro método? Volto. O outro método, eu tenho que mexer aqui, ó. Então vamos lá. O outro método é o post. Então vou mudar aqui, ó. Post. Vou salvar. Vou voltar na minha página. Lembrando, o post, ele oculta. Vou voltar na minha página principal para o navegador. Vou atualizar o meu navegador aqui, ó. Atualizo o meu navegador, porque ele ainda está no histórico. Vou vir aqui, ó. Vou digitar Emerson. Vou clicar em enviar, ó. Enviar. Opa, vou dar uma olhada lá na URL, ó. Olha que interessante, ó. Não apareceu interrogação N igual Emerson. Por quê? Você está deixando os dados ocultos. Ele está sendo oculto, ou seja, lá no PHP ou no ASP, ele vai pegar essas informações sem o usuário saber. Beleza? Essa é a diferença entre o get e post. E outros elementos. Vou voltar aqui, ó. Vamos voltar no código. Voltei no código. Tá, legal. Então eu fiz um formulário simples para entender como funciona o post, quais são os atributos simples e assim vem. Validação. Opa, validação. No PHP, no HTML, você tem uma validação nativa, só que não é 100% segura, que é o atributo require. Então, se você vir aqui, ó, colocar require, ele vai validar o seu campo. Ó. Vou salvar, ele vai validar o seu formulário, ou seja, está esperando o usuário digitar algo. Então, vou vir aqui, ó, vou dar um F5, vou clicar em enviar. Ele mostra uma mensagem, ó, preencha este campo. Só que, porém, se o usuário der um espaço, é um texto, e enviar, ó, ele vai os dados. Então o require não é muito seguro.
Seguro entre aspas, né? É uma forma, é uma opção para você fazer uma coisa simples. É claro, você tem que ter, além do todo o seu arsenal do HTML, você pode usar o JavaScript, uma validação front-end, uma validação back-end, e assim vai indo no servidor. Então, uma delas é essa. Outra coisa também, eu tenho um atributo de acessibilidade, que fica muito mais fácil. Eu vou salvar, vou dar um F5 aqui, ó. Perceba que eu tenho que clicar para dar o foco. E se o usuário clicar no nome e automaticamente dar o foco aqui? Então vamos lá. Eu vou tirar só essa tag aqui, ó, esse atributo, porque automaticamente já está dando foco. Porque eu só tenho um, que é o primeiro. Depois eu vou colocar mais. Vou salvar, vou voltar no código e vou dar um F5. Ó. Eu vim aqui, ó, e perceba que não está dando mais o foco. Cliquei no nome, ó. Não está dando foco. Eu sou obrigado a colocar dentro do campo para dar o foco. Então, quando eu clico dentro do campo para dar o foco, daí o usuário tem... Mas em questão de acessibilidade, eu não tenho. Eu não tenho quando a pessoa digitar aqui, ó, clicar no nome e já dá o foco aqui. Então, vamos mudar isso aqui, ó. Então, lembra, eu tenho um label aqui, ó, uma tag label, que ajuda eu a rotular, dizer que isso aqui é um rótulo. Por enquanto, isso aqui é só um texto convencional. Então, eu vou vir aqui, ó. Label. Vou colocar o texto que eu quero que formata seja um rótulo lá dentro. Legal, coloquei o texto lá dentro. Porém, olha que interessante, mesmo assim não vai adiantar em nada. Vou salvar, vou voltar, ó, vou dar um F5. Quando eu clicar no nome, aí não está acontecendo nada. Volto para o código. Quando eu voltar para o código, eu tenho que ter um atributo obrigatório. Vou colocar aqui, ó, for. Igual. Esse for é como se fosse um link. Ele vai falar assim, forma. Procure no input, quando você clicar no nome, procure no input algum atributo ID que tem esse nome. Opa, qual que é o atributo ID que eu tenho aqui? Ah, eu tenho o nome. Então você vai colocar o mesmo valor que está no ID aqui, ó, nome, aqui dentro. Ele vai ser como se fosse um link, ó, uma vinculação. Ó, nome. Legal. Salva, volta para o código, atualiza no navegador, clica no nome, ó, me deu foco. Eu vou dar um F5, ó, atualizei, clica no nome, ele deu foco. Beleza. Vou voltar, antes da gente encerrar, vou voltar. Vou criar mais um botão, olha que interessante. Ó. Vou criar um botão de limpar, que não é utilizado muito, mas é bom ter conceito. Input, type, vou colocar reset, value, vou colocar limpar. Vou fechar, vou salvar, vou voltar para o meu código, para o navegador, vou dar um F5 e apareceu um botão aqui, ó. Vou digitar algo. Se eu digitar, os dados vão ser enviados via método get pela página. Se eu clicar em limpar, ó, ele limpa os dados para mim. Beleza? Vou voltar para o meu código. Então, pessoal, esta aula foi uma prévia introdução do formulário, onde eu trabalhei com apenas um formulário, com apenas um elemento. Nas próximas aulas, eu vou dar mais continuidade aos outros elementos, beleza? Até a próxima aula do formulário.